Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a este canal, neste terceiro domingo do Advento, domingo Letare, onde falaremos de uma tristeza, infelizmente cada vez mais frequente, porém, que pode ser revertida, né, graças à iniciativa de todos nós. Antes, porém, de iniciarmos o tema, três pequenos comunicados. Primeiro, graças a Deus continuamos sendo sancionados aqui neste canal. As nossas visualizações, que se tornam cada vez maiores, vêm desaparecendo, salvo com alguns vídeos, salvo o que ocorre com alguns vídeos. Não que isso nos incomode em absoluto, apenas para nós estarmos cientes de que algumas coisas que vêm sendo ditas, vêm sendo mostradas, apontadas nesse canal, por mais que o instrumento não seja o mais adequado, o mais correto, o mais preparado para isso, por se tratarem de verdades que não são nossas, algum segmento, nem que seja aos algoritmos, isso vem incomodando e é um bom sinal. Por isso mesmo, se você julgar, considerar que o conteúdo do que aqui é colocado seja de proveito a outras pessoas, especialmente compartilhe os vídeos. Não precisa se inscrever, se não desejar, naturalmente, tampouco curtir. Isso não, a nós em si, não nos interessa. Interessa que a mensagem chegue, se ela servir de verdade a maior honra e glória de nosso Deus, a nosso bem e de toda a Santa Igreja. Um segundo ponto é com relação ao vídeo anterior, que foi retirado do canal, mas que retomaremos o mesmo tema, que foi o tema de uma carta que foi enviada por mim ao padre Duarte Lara, a respeito de um vídeo que ele fez com o padre Wander, uma live, e que ali há alguns problemas bem sérios, e que eu abordei nessa carta que eu escrevi a ele, e que obtive uma resposta, um retorno, mas que não foi colocada no vídeo anterior da devida forma, da devida maneira que se exige, primeiramente, o tema, e segundo, o próprio padre Duarte Lara, enquanto sacerdote, enquanto figura pública. Feito esse esclarecimento, peço então que aguardem, se assim a Divina Providência quiser, a realização de um outro vídeo com a mesma temática. E, assim sendo, adentramos, propriamente dito, no tema desse vídeo, que, como vocês já puderam ver, será curto, mas que a gente precisa tocar num ponto nevrálgico, não só porque ele vem sendo retomado de algum tempo para cá, felizmente, graças ao acúmulo de abusos litúrgicos, mas por também sermos testemunha ocular de alguns fatos. Há mais ou menos 2 anos, ainda vivendo aquela histeria coletiva da pandemia, eu estive numa capela aqui de Brasília, por nome Capelinha, conhecida como Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Essa capela é administrada, salvo engano, pelos capuchinhos aqui de Brasília. E ali eu passei por situações e presenciei situações nada agradáveis, tristes.
e que hoje, por se repetir, ao menos uma delas, a pior, então resolvi, por fim, fazer esse vídeo. Já havia feito um vídeo anterior, me lembro agora, sobre o que ocorrera há 2 anos. Depois foram retirados, como a maior parte dos vídeos desse canal. Porém, é preciso tomarmos novamente, e ainda mais neste domingo, este tema. Há mais ou menos 2 anos, então, primeiramente eu fui quase que impedido de receber a comunhão como se deve, na boca e de joelhos. O padre, à época, mascarado, ele literalmente, isso foi perceptível, não queria me dar a comunhão na boca, não queria levar até minha boca o médico e o remédio por excelência para a cura de todos os males, em que ele tinha nas mãos e cujas mãos são as únicas a serem consagradas, portanto, para tocar nas sagradas espécies. Sabemos que há exceções, mas que não são regra. São, como o nome diz, exceções. Como os próprios ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia e que se tornam cada vez mais ordinários graças à negligência e à preguiça dos seus sacerdotes. Isso é um parêntese, mas que está no bojo de toda essa questão. Então, naquele momento, eu tive que lembrar ao padre que a comunhão na boca e de joelhos, em que pesem as pandemias, as epidemias, os surtos, qualquer outra coisa do tipo, continua sendo e jamais deixará de ser um direito de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso. E um dever, portanto, duplo da Igreja. Porque é a forma mais reverente que temos de receber o nosso Criador dentro de nós. Lógico, acompanhadas das exposições antes, durante e depois. O que envolve, naturalmente, a confissão, uma boa confissão, jamais a comunhão em pecado mortal, e um desejo sério, honesto, de odiar os nossos pecados e de pedir a Deus sempre mais forças para combatê-los, bem como as nossas deficiências, as nossas mazelas, nossos males, nossa limitação, nossa fraqueza. Bom, então naquela época, felizmente eu pude então receber a comunhão como se deveria, mesmo a contragosto do sacerdote, porém naquele local, no mesmo local, se a memória não me falha, num domingo posterior, tornando a ele, havia um outro sacerdote e ali houve mais uma cena de Jesus Cristo ter ido ao chão. Mais uma triste e lamentável cena de Cristo indo ao chão. E eu me lembro que, nesse momento, eu observando aquilo tudo, fui testemunho ocular. Ao final da missa, eu tive que conversar com o sacerdote, com os ministros e as pessoas que ali estavam e colocar e perguntar, antes de mais nada, por quê? Por que vocês não tomam uma medida mínima de cuidado, de zelo, de reverência para com
o sagrado, justamente com o uso das patenas. O objeto litúrgico, o instrumento litúrgico que foi criado justamente para isso. Antes delas eram os panos, né? Em alguns lugares ainda se utilizam as toalhas, os lençóis brancos, para se evitar que qualquer partícula caia ao chão. E quem já comeu uma bolacha ou um pão na vida sabe que é quase que impossível, ou sendo o mais generoso possível, muito difícil, não cair nenhum farelo daquele alimento no chão, por mais cuidado que se tome. Por se tratar os acidentes da hóstia, por eles permanecerem, ou seja, por ainda serem visivelmente ali pão, é o trigo, não é isso? Naturalmente a mesma coisa vai acontecer. É muito difícil que não se perca alguma partícula e sabemos pela fé, pela doutrina e pela igreja que uma única partícula é nosso Senhor Jesus Cristo. Não parece, como querem os protestantes. Isso por si só deveria levar-nos ao maior dos cuidados no trato, na distribuição da Eucaristia. Então foi questionado aquelas pessoas ao sacerdote, então, porque minimamente, já que se insiste tanto nessa questão da comunhão na mão, por que não ter as patenas, utilizar as patenas? E as desculpas, via de regra, são duas. Primeiro, não se tem dinheiro para comprar muitas patenas. Segundo, não se tem pessoal suficiente para segurá-las. Eu não gostaria de estar na pele de um bispo e de um sacerdote, de um cardeal, quando tiverem de prestar contas a Deus desta negligência. Não há dinheiro, senhores? Deixem de comprar coisas mais supérfluas e secundárias do que as patenas, menos importantes do que as patenas. Não tem gente para segurá-las? Duas soluções também igualmente simples. Diminuam o número de ministros extraordinários, apliquem a eles a função que lhes cabe de extraordinários, façam valer na nomenclatura de extraordinários, deixem de usá-los como ministros ordinários e botem essas pessoas para segurar as patenas. Ou então, uma outra forma muito simples, peguem as pessoas que existem, porque pelo menos alguém estará assistindo à missa. E ainda no caso extremo, que uma única pessoa estivesse assistindo à sua missa e que não houvesse nenhum auxiliar, nenhum coroinha, nenhum ministro, ninguém para auxiliar nas funções litúrgicas, nenhum levita, o Senhor seguraria a patena. Ou então o fiel seguraria a patena para ele mesmo. Ou então as pessoas que vão comungar, como são feitas nos mosteiros, seguram as patenas e vão passando de mão em mão. Ou seja, para dizer, não há absolutamente nada neste mundo que justifique
a falta do uso das patenas. Nada, absolutamente nada. E essa negligência, os senhores não imaginam quanto será cobrada de todos os envolvidos nesse processo. Do senhor bispo ao fiel mais simples, que com o passar do tempo vai vendo esses sacrilégios, essas indiferenças, essas negligências e vai se acostumando com isso de uma forma cada vez mais diabólica, mais satânica. E aí a gente pode utilizar uma pequena comparação, e que ainda vai estar muito distante da realidade. Imagine vocês que vocês vissem uma pessoa, um pai, uma mãe, né, alguém com um bebê no colo, seu filho no colo, e que de vez em quando deixasse esse bebê cair no chão, deixasse essa criança ir ao solo, por pura negligência. De vez em quando, ou seja, mais de uma vez. A lógica nos diz que pensaremos pelo menos 3 coisas a respeito dessas pessoas. Ou se tratariam de pessoas que não fazem um bom uso das suas faculdades mentais, se é que as têm, ou que são pessoas que por algum distúrbio, algum problema, não entendem ou não amam o filho que está em seus braços, ou minimamente não têm a noção do que seja um ser humano e o cuidado que tem que haver para com um ser humano, especialmente desta natureza, desta idade, dessa fragilidade, para que possa permitir com que essa criança caia de suas mãos. Pois bem, a Eucaristia é o estado em que Jesus Cristo, na sua incompreensível loucura de amor, se permite estar da forma mais frágil e vulnerável possível. Ao ponto de não bastar ter se feito de Deus, a homem, ter de Deus descido à condição humana, de animal racional, ainda se rebaixa uma vez mais e da maior forma que poderia encontrar, a condição de vegetal e mineral. Os 2 reinos mais baixos, por assim dizer, mais simples, da criação. E é dessa maneira que ele quis ser cuidado, bem tratado por nós, por todos nós. Desde aqueles do trato litúrgico, a começar pelo sacerdote, até o fiel mais simples que o receberá. E que o deveria receber justamente por essa condição de Deus da forma mais reverente que existe, que a Igreja estipulou, que é de joelhos e na boca, bem vestidos, bem trajados, bem confessados, reverentes, respeitosos, não indiferentes, sem nenhuma negligência, porque é o nosso Criador, simples assim, é ninguém mais, ninguém menos que o nosso Criador. E a desculpa de que a Igreja permite a comunhão na mão, etc., se nós vermos o contexto dos documentos, inclusive, essa permissão ela vai ser dada ao modo de exceção. Da mesma forma que a lei de Moisés quanto ao divórcio, a famosa carta de divórcio, e que Cristo fez questão de deixar que ali
estava em caráter de exceção graças à dureza dos corações das pessoas. Ou seja, é algo que Deus permitia, tolerava, por causa da dureza dos corações, para que não se agravasse a situação delas e, pela lei, elas fossem condenadas. Então, se abre uma brecha, por assim dizer, na lei, para que Deus não possa castigar e exigir ainda mais como se deveria. Claro, é a misericórdia se sobrepondo aí à justiça. No entanto, e justamente por isso, para as pessoas que minimamente dizem amar a Deus, entendem minimamente o que isso significa, e sendo elas católicas, a primeira coisa que deverão fazer é se prostrar diante da presença de Deus para tê-lo dentro de si, da forma mais reverente possível. Porque os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. E é muito frequente hoje em dia a gente não só ver, porque a coisa começa já no altar. Com quanta maior frequência a gente vem vendo, e hoje não fugiu à regra, na missa de hoje que aconteceu a mesma coisa, a missa que eu estive neste mesmo lugar, na igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na cidade, no bairro da Asa Sul, em Brasília, quadras 307, 308, e aqui fazemos questão de dar a localização pela reincidência, e sabemos que infelizmente não é só ali que ocorre, mas que para as outras também ficarem alertas. Porque também assisto missas na paróquia Sagrados Coração de Jesus, também aqui na Asa Sul, na L2. E não acontecem, ou melhor, o pior, acontecem coisas semelhantes. Por exemplo, não há uso de patenas. E eu também já comuniquei aos sacerdotes, todos, a esse respeito, e outras coisas. E a própria irreverência com que é tratado Jesus Cristo num hábito cada vez mais utilizado, graças a essa má formação dos sacerdotes e essa coisa peçonhenta que vai entranhando na igreja, né, das missas shows, dos padres shows, em que insistem em dividir com nosso Senhor Jesus Cristo um microfone, ao ponto de, mesmo na hora da consagração, não largarem os seus microfones para segurarem dignamente a Jesus Cristo, para realizarem dignamente as orações eucarísticas, as orações sobre as ofertas, o por Cristo, com Cristo e em Cristo. As partes mais sagradas que necessitam da maior reverência sacerdotal para que o povo acompanhe essa atitude e também eles sejam reverentes, porque como eu lembrei alguns dias a um sacerdote, e aproveito para parabenizá-lo, o padre que pertence a essa paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui na L2, Asa Sul, e que estava, ele mesmo me falou, eu estou acostumado assim, acostumado a usar o microfone e não largar para nada. E diante de algumas colocações que eu fiz ele com humildade se dispôs a minimamente
durante as orações eucarísticas, durante a consagração, utilizar o microfone de mesa, que é outra coisa completamente possível e deveria ser o ideal para todo e qualquer sacerdote durante uma missa. Jamais estar segurando um microfone em suas mãos. Existe não só o microfone de mesa, como de lapela, como este que eu estou usando, e que permitirão ao sacerdote ter as suas mãos livres para o processo litúrgico por ele realizado. Uma vez que, como eu lembrei esse sacerdote, ele é o único no mundo. Nenhum rei, nenhum imperador, nenhum presidente, ninguém, absolutamente, consegue, tem o poder de transformar uma hóstia, um pão, um vinho, no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Torná-lo presente para nos alimentar, nos curar, nos sarar e nos salvar a alma. Essa dignidade sacerdotal, ela vem se perdendo a olhos vistos. E se você quer saber se você tem diante de si um bom sacerdote, observe como ele celebra uma missa, não como ele faz as homilias, não como ele recebe o público, recepciona o público, não como ele é ovacionado, não como ele é querido, é como ele trata nosso Senhor Jesus Cristo na hora da Santa Missa, especificamente na hora da consagração e também da distribuição de Nosso Senhor às pessoas. Ali você vai saber se existe um bom sacerdote que, antes de mais nada, é uma pessoa de piedade, de temor a Deus, de reverência a Deus, de cuidado máximo com o sagrado, com Jesus Cristo. Dali parte o resto. Porque, como bem lembra também São Paulo, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso distribuir todos os meus bens, eu posso fazer todas as obras de caridade, as obras materiais de caridade. Posso alimentar os pobres, posso ter asilos, hospitais, orfanatos, posso manter escolas, universidades. Eu posso fazer tudo isto. Se eu não tenho amor, e o amor de um sacerdote começa pela liturgia, por ele ser um bom celebrante, mas também pelos sacramentos, por ele ser um bom confessor, por ele ser um bom ministrante dos sacramentos, ele vai poder ouvir lá na frente de nosso Senhor Jesus Cristo: servo bom e fiel, vem. Porque Deus conhece os corações, sonda os corações. E a mesma coisa com a gente. Mesmíssima coisa. Nós dizemos que amamos a Deus, que amamos a Cristo, que adoramos aquela coisa toda, papapá. Na hora de um momento por excelência para demonstrarmos esse amor, que é na liturgia sagrada, o culto por excelência, nós vamos de qualquer jeito, levamos nossos filhos, principalmente as crianças, de qualquer jeito, conversamos nas missas, falamos alto às vezes, mesmo com o Santíssimo exposto, fazemos como se não existisse, recebemos Cristo de qualquer forma, nas mãos, em mãos que não foram consagradas para isso, tornando da exceção a regra, e achando que aquilo é normal, aquilo que é o correto. Ou seja, se nós pusermos lentes mais ajustadas, a gente vai ver o quanto, em uma única missa,
se negligencia Jesus Cristo. Eu não digo apenas como atos externos, porque se fosse isso, teríamos que considerar, por exemplo, as missas tradicionais, as mais santas do mundo. Em termos de, claro, de fiéis, de pessoas celebrando ali o culto, ou seja, realizando as funções. Sem as intenções, isso pouco adianta, mesmo ainda que o ato exterior esteja sendo realizado. Mas eu me refiro, via de regra, às missas novas, naturalmente, porque é onde há uma maior probabilidade, possibilidade de sacrilégios, indiferenças, negligências, como essas que a gente está vendo e que eu estou narrando para vocês. Só um detalhe, acabando a missa de hoje, me dirigi a um ministro da Eucaristia, o padre já havia se recolhido, e uma vez mais, eu coloquei para ele que aquilo que novamente aconteceu hoje, este sacrilégio, e a palavra técnica é esta, sacrilégio, todas as vezes que permitimos que Jesus Cristo caia ao chão, se comete um sacrilégio, uma vez mais tinha ocorrido naquele local, que já havia sido alertado para o uso das patenas. E passados 2 anos ou um pouco mais, ainda se insistia na prática da ausência de patenas. Por isso, senhores bispos, senhores cardeais, senhores sacerdotes, senhores leigos, exijamos o uso da patena. Exijamos a patena. Exijamos o respeito devido a Deus, o nosso Criador. Uma das leituras de hoje nos exorta a não desprezarmos as profecias. Examinai tudo, que tem o que for bom. Tessalonicenses. Essas profecias naturalmente não se tratam da revelação, somente da revelação pública, que são as Escrituras e a tradição, as nossas únicas 2 fontes de revelação. Elas se estendem às profecias, às revelações privadas. Claro, se Deus também se revela desta forma, privadamente, é natural que não devamos desprezá-las, mas, da mesma forma, examinar tudo e reter o que for bom. Tanto mais com relação às profecias privadas. Vejam, porque com relação à profecia pública, à revelação pública, não haveria absolutamente necessidade nenhuma de São Paulo fazer esta observação. Examinem tudo e retenham o que for bom. Sobre certo aspecto. Porque no momento que ele falava, naturalmente o cânon ainda não havia sido formado, fechado, lacrado, definido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que foi ela, e somente ela, que nos deu a Bíblia, que disse que tais e tais e tais livros eram sagrados e outros não. Só ela tem autoridade e teria autoridade para fazer isso. Então, antes de ser formado o cânon, São Paulo vai e escreve aos Tessalonicenses e pede para examinarem tudo. Mas esse tudo, todas as profecias, claro, também nelas estavam envolvidas revelações privadas. E uma dessas revelações, em que a igreja ainda se debruça sobre ela, ainda a estuda, para reter o que for bom, existe uma coisa ali que deveria chamar a atenção, hoje mais do que nunca, de todos nós. E com isso eu encerro esse vídeo. Muitos cardeais, bispos, sacerdotes vão para o caminho da perdição e com eles arrastam tantas almas mais.
Por que que isso acontece? Porque a Eucaristia se dá cada vez menos atenção. Uma coisa intimamente ligada à outra, diria inseparavelmente ligadas. E não nos escandalizemos, tampouco levemos isso como uma hipérbole religiosa, um fanatismo, porque as Escrituras nos atestam isto, e a tradição também, e o próprio magistério. Todas as desgraças humanas, sociais, políticas, econômicas, culturais, todas têm ligação direta com o mal, o maior ou o menor amor que temos para com o sagrado. O maior ou o menor reconhecimento do sagrado. Tudo que nós fazemos, especialmente de 2000 anos para cá, tendo Jesus Cristo sob a forma da Eucaristia, todas as negligências, todas as indiferenças, todos os sacrilégios, todas as blasfêmias, tudo o que ofenda, atinja a Jesus Cristo Eucarístico, tem incidências, tem consequências em toda a vida das sociedades, todas as vidas das pessoas individuais e de forma coletiva. E não é por acaso que o comunismo no nosso país já vem sendo retomado. Como disseram revelações privadas, como nos alertaram revelações privadas. Se fizermos uma análise, um levantamento de como os católicos vêm tratando a Eucaristia, de mais ou menos quanto tempo, vamos ver, não por acaso, um paralelismo imediato com todo o mal que vem acontecendo em nossa sociedade. Por isso, senhores, sim, estas aparições a que me refiro foram as de São Sebastião de Garabandal, na Espanha, em que pese algumas pessoas por aí já querendo se antecipar à Igreja, dizendo que essas revelações não são autênticas, deixemos isso de lado, porque pouco importa. Pouco importam as vozes que vaticinam, que já oficializam determinadas coisas antes mesmo da própria Igreja. Se arvoram de juízes, de magistério ordinário e extraordinário da Igreja. E fiquemos com as provas factuais, porque esta profecia está mais do que cumprida, está mais do que provada em nosso momento. Graças à negligência para com a Eucaristia, porque se dá menos atenção à Eucaristia, muitos sacerdotes, bispos, cardeais estão no caminho da perdição, da condenação e arrastando com eles muitas almas mais. Que nesse domingo letário possamos dar mais alegria a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o mesmo nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. A todos, mais uma vez, um santo domingo. E até o próximo vídeo.